Shalom a todos os amados irmãos espalhados pelas nações, que a imensa paz e a maravilhosa graça do nosso amado Abba estejam com todos nós nessa nossa imersão de hoje. Shalom, shalom a todos, é uma alegria gigantesca estar aqui para mais essa nossa conversa. Sabe, para a gente começar a aquecer os motores hoje, eu estava aqui pensando e eu queria propor um exercício mental bem rápido, sabe? Para quem está acompanhando a gente agora. Opa, adoro seus exercícios mentais, manda lá. É o seguinte, imagina a cena. Você está lá e de repente você vê um mar gigantesco assim se abrir bem na sua frente. E aí você caminha por terra seca, no meio daquelas paredes de água. Nossa, cena de filme, né? Totalmente. E não para por aí. Depois, ao longo de dias, semanas, meses, você acorda e tem um alimento nutritivo, um pão que literalmente cai do céu todas as manhãs. É o famoso maná, exato. Isso. E, no entanto, depois de ver tudo isso, na primeira dificuldade, na primeira vez que a garganta fica seca de verdade, você simplesmente vira as costas e começa a duvidar de quem está te dando toda essa vida. Parece uma loucura completa quando a gente fala assim, né? Muito. Parece totalmente absurdo. Como é que é possível a pessoa ver o milagre acontecendo ali, na cara dela, todos os dias, e ainda assim duvidar? Sabe, essa é, sem sombra de dúvida, uma das maiores contradições do nosso comportamento humano. E é muito fascinante, porque a gente tem essa tendência de julgar os antigos, né? De pegar pesado com eles. A gente sempre acha que faria melhor. Exato, a gente pensa, no lugar deles eu faria totalmente diferente, eu jamais duvidaria. Mas será mesmo? Será que a gente faria diferente? É exatamente para essa ferida, para essa ironia do nosso coração que o texto da nossa imersão de hoje vai apontar. Pois é, e é isso que a gente vai descobrir juntos agora. A nossa missão nessa conversa é mergulhar de cabeça no capítulo 3 do livro de Vrim, ou Hebreus, para quem conhece assim, explorando tudo a fundo pelas raízes da Bíblia hebraica. É um texto riquíssimo. Sim, a gente vai tentar entender, traduzindo em miúdos para todo mundo, quem nós somos nessa grande casa espiritual que o texto descreve. E por que a diferença entre o construtor dessa casa e quem só trabalha nela muda absolutamente tudo. É uma diferença vital. Mas, bom, antes da gente entrar de fato na arquitetura desse capítulo, a gente precisa construir aquele alicerce, né? Porque, olha, o texto de Vrim só vai fazer sentido se a base da nossa fé estiver 100% alinhada. Com certeza absoluta, e não tem como a gente pular essa parte. É um alicerce cristalino que está muito bem explicado lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Perfeito, manda ver. Antes da gente falar sobre qualquer obra ou qualquer intermediário, a gente precisa ter uma clareza que é inegociável na nossa mente. Existe apenas um, e somente um, Altíssimo e Pai, o nosso amado Criador, Yahweh. Somente Ele. Exato. Ele e somente Ele é a fonte originária de tudo que existe no universo. E, portanto, Ele é o único digno de adoração absoluta. A gente não pode desviar, sabe, nem 1 milímetro dessa compreensão. E isso é tão importante de frisar, porque nos leva direto para o segundo ponto dessa fundação, que o texto sagrado também mostra. Se Yahweh é o único, o Altíssimo, onde é que entra o nosso amado Mashiach nessa equação toda? Essa é a grande questão que confunde muita gente. Demais. As pessoas acabam, misturando as coisas e transformando os dois em um só. E isso gera uma confusão enorme para quem tem pouca instrução e está tentando entender as escrituras de forma simples. Gera mesmo. Mas a ordem, a hierarquia bíblica, ela é belíssima e muito simples de entender. Yahweh é o Altíssimo. E existe um único intermediador entre Yahweh e nós, que é Yahusha, o nosso Mashiach, o filho primogênito. Aquele que desceu como homem, né? Exatamente. Foi Yahusha quem derramou seu sangue, foi ele quem sofreu horrores e nos resgatou lá no madeiro. Yahusha carrega consigo o resplendor do nosso Abba. O que significa que ele carrega o próprio Ruach Kadosh do Criador. Perfeito. Ele carrega o Espírito Santo de Yahweh. Por isso, ele é nosso líder supremo nessa caminhada, sempre entendendo que toda essa glória aponta de volta para o Pai. Nossa, muito bom. Faz todo sentido. Fica muito mais fácil de entender assim. E com essa distinção muito clara de que Yahweh é o Criador Supremo e Yahusha é o seu Filho e nosso intermediador,
O argumento desse capítulo 3 de Ivrim dá um salto, assim, impressionante. É onde a cabeça do leitor explode, né? Literalmente. Porque o autor começa a fazer uma comparação que, naquela época, deve ter deixado muito Yalzdin de queixo caído. Totalmente escandalizados. Pois é. Ele coloca lado a lado a grandeza de Yahusha e a figura de Moshe, o nosso Moisés. E o texto faz questão de dizer que Moshe foi um servo fiel, um Eved, em toda a casa, que no original é Abaite. Moshe foi servo. Mas aí ele vira a chave e diz que Yahusha não é um servo na casa. Ele é o filho sobre a casa. E mais do que isso, ele é o próprio construtor desse povo do Pacto Renovado. Essa troca, essa transição de palavras que o autor faz no grego e no hebraico é simplesmente genial. O texto está dizendo que quem constrói a casa tem infinitamente mais honra do que a própria casa em si. O que é meio óbvio, se a gente pensar, né? Exato. E, obviamente, tem mais honra do que quem apenas administra ou trabalha na rotina dessa casa. E, claro, o construtor supremo, o grande arquiteto de todas as coisas, é Yahweh. Mas na obra específica do nosso resgate, o Mashiach Yahusha atua como esse construtor direto designado pelo Pai. Certo. Então, Moshe estava lá dentro organizando os móveis, por assim dizer. Mas quem projetou a fundação do Pacto Renovado foi o Mashiach. Sabe, vamos tentar visualizar isso para ficar bem claro para todos nós. Imagina uma obra moderna. Imagina a construção de um arranha-céu maravilhoso, enorme. Adoro essas analogias. Pensa naquele mestre de obras que é simplesmente excepcional. O cara chega antes do sol nascer, ele sabe o nome de cada pedreiro, confere o prumo de cada parede, não deixa faltar material. Ele garante que a obra não pare de jeito nenhum. Um cara super importante, sem dúvida. Vital. Esse cara é Moshe, um homem formidável, um administrador incrível da obra. Mas tem um grande mas aí, né? O grande mais é que o engenheiro-chefe, sabe, o dono da construtora, aquele que comprou o terreno, desenhou a planta do zero e investiu tudo para erguer o prédio, o nível de honra que esse dono recebe no dia da inauguração é de uma categoria completamente diferente. Exatamente isso. A honra é incomparável. Mas aí eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Fique à vontade. Por que era tão essencial fazer essa separação tão dura? Quer dizer, Moshe e Yahusha não estavam jogando no mesmo time. Moshe não preparou todo o caminho lá no passado. Preparou, com certeza. Então, por que o autor de Ivrim sentiu essa urgência de desenhar uma linha tão grossa no chão, dizendo, olha, um é muito maior que o outro? Olha, essa é uma provocação excelente. E a resposta está num risco histórico gigante que aquelas pessoas corriam no primeiro século. Um risco que a nossa nota de rodapé da Bíblia hebraica esclarece perfeitamente. E qual era o risco? Para o povo Yaldim daquela época, Moshe era muito mais do que um herói nacional, sabe? Ele era, a própria personificação da lei. Ele era a figura do resgate. Então havia uma tendência muito forte, uma tentação quase que diária, de tentar igualar Moshe a Yahusha. Ou, pior ainda, de olhar mais para Moshe e para as tradições dele do que para o Mashiach. Entendi. É como se eles ficassem mas tão apegados ao mestre de obras que acabassem esquecendo de respeitar o dono da construtora. Exatamente isso. É a idolatria da figura do servo, né? O autor de Ivrim percebeu isso e precisava ajustar o foco daquelas lentes com urgência. Dá um chacoalhão neles. Isso, ele está dizendo na prática o seguinte: a gente precisa reverenciar Yahusha como o nosso líder supremo. Ponto. Fazer isso não apaga o brilho do trabalho fantástico que Moshe fez. Só coloca as coisas na hierarquia certa que Al determinou. Perfeito. Moshe foi uma sombra, um prenúncio bonito das coisas que ainda iam acontecer. Mas Yahusha é a realidade palpável. E olha, o mais impactante dessa metáfora inteira de construção está no verso 6. É onde ele muda o alvo, né? Sim, quando o autor vira o espelho pra gente. Ele diz, a casa, essa baíte que a gente está falando, somos nós. Nós somos essa casa. A casa de Efraim. Isso, o remanescente dos Yaldim, espalhado aí entre as nações, a gente que ouve isso hoje, nós somos esse templo onde habita o Ruach HaKadosh. Uau!
Isso é muito forte. Mas, tipo, tem uma vírgula bem grande aí no texto, não tem? Tem uma condição para isso. Nós somos a casa, vírgula, desde que aconteça alguma coisa. O texto não dá essa garantia de graça, não. Tem uma condição inegociável. Nós somos a casa contanto que a gente mantenha a nossa firme confiança, que é a nossa tikvá. A nossa esperança, né? Exato, contanto que a gente a mantenha gloriosamente inabalável até o fim. Sabe, não é só sobre entrar pela porta da frente da casa num domingo de sol e deitar no sofá. É sobre você permanecer dentro da casa, de pé, quando as piores tempestades começarem a bater no telhado. E é justamente aí que o nosso texto dá uma virada bem sombria. Porque se nós somos a casa só se mantivermos a confiança firme, a pergunta que surge na hora é: o que acontece quando essa confiança racha? Quando ela quebra? É aí que o perigo mora. O autor não deixa a gente só com essa metáfora arquitetônica bonitinha. Ele traz um aviso muito, mas muito duro. Lá pelo verso 7, ele cita o próprio Har-Haggadosh fazendo um eco do livro de Salmos. Ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, as vossas levavote. É um apelo desesperado, quase. Totalmente. É um mergulho direto de volta naqueles 40 anos de deserto. Aquele tempo em que os antepassados provocaram e tentaram o Altíssimo e falharam miseravelmente em compreender os caminhos dele, as halachot de Al. E o resultado disso, que o texto faz questão de marcar como uma cicatriz na nossa história, foi que aquela geração inteira foi impedida de entrar no seu descanso. Eles ficaram caminhando em círculos, sabe? Dias, meses, anos, até caírem mortos na areia do deserto. Caramba! E aqui que eu volto para aquela indignação que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Pensa num GPS de última geração, aquele painelzão no seu carro. Certo. Aquele sistema de satélite caríssimo que nunca erra. Você está dirigindo de boa, o céu está clarinho, mas do nada o GPS começa a piscar em vermelho e uma voz avisa: cuidado, a estrada acabou, tem um precipício gigantesco a 100 metros de você. Dá até um frio na barriga. Pois é. E o que a pessoa faz? Ela não só ignora o aviso, como ela pisa no acelerador e vai direto para o buraco. Eu olho para os relatos do deserto e eu fico abismado, porque eu fico pensando, se eu visse a água jorrando de uma pedra seca no meio de um calor escaldante de 40 graus... Um milagre absurdo, né? Muito. Se eu visse isso hoje, com os meus próprios olhos, eu juro que eu sinto que a minha confiança no Criador ia ser feita de titânio para o resto da vida. Eu nunca mais ia duvidar. Então como é que é possível os caras verem esses milagres gigantescos de dia e no dia seguinte eles estão lá murmurando, reclamando, com o coração duro e obstinado? Qual é a mecânica da mente humana nisso? Olha, a mecânica disso revela uma coisa perturbadora, mas muito profunda sobre a nossa própria natureza. Revela o que realmente significa a nossa emuná. Essa fé, essa confiança, né? Isso, a confiança inabalável que o Altíssimo espera da gente. A gente costuma ter essa ilusão de achar que ver milagres é a mesma coisa que ter o coração transformado. Mas de verdade. Não é. Não é. Não. Presenciar uma maravilha com os olhos físicos causa muito espanto, causa uma euforia, uma descarga de adrenalina, uma gratidão que dura uns 3 dias. Mas esse espanto visual, ele não cria raiz na alma. A falha daquele povo no deserto não foi tipo um lapso de memória cognitiva, sabe? Eles não esqueceram o milagre. Eles lembravam do que aconteceu. Claro que lembravam. A falha deles foi, na essência, uma falha de confiança no amor de Al. Uma falha em confiar nas boas intenções do Criador. Espera, me explica isso melhor. Como assim duvidar das intenções? Eles achavam que o Criador tirou eles do Egito só para matar todo mundo de sede no deserto? Exatamente isso. É chocante, mas é verdade. Quando a água faltava, o medo deles da sede era tão visceral, tão primitivo, que eles reescreviam a própria história na cabeça deles. Nossa, o medo distorce tudo? Distorce completamente. Em vez deles pensarem, nossa, aquele que derrotou o império mais poderoso do mundo ontem, com certeza absoluta tem poder para me dar um copo de água hoje? Que seria a lógica, né? Seria a lógica da emuná. Mas não, em vez disso eles pensavam, ele nos trouxe para cá de propósito para nos destruir.
O Altíssimo nos odeia. O medo substituía a memória. A murmuração deles não era só reclamação de sede. Era um sintoma de um coração que, no fundo, nunca acreditou que Yahweh os amava e protegia de verdade. Uau! Isso bate muito forte. E é exatamente por isso que o apelo hoje, para nós que fazemos parte do Pacto Renovado, é tão urgente. A gente vai ter que apresentar resultados bem diferentes se não quisermos perecer na nossa própria versão moderna de deserto. Pois é. A gente não pode reciclar a rebelião dos antigos. E, sendo bem sincero, isso assusta um pouco, porque se a gente traduzir isso para as nossas vidas hoje, no nosso dia a dia, a ansiedade faz exatamente a mesma coisa com a gente, não faz? Faz igualzinho. A gente olha para um boleto gigantesco que chegou ou para um diagnóstico médico assustador e parece que toda a provisão que Yahweh já nos deu ao longo de anos e anos desaparece da nossa mente em, sei lá, 5 segundos. A gente tem amnésia espiritual. Exato. A gente entra em desespero e questiona se ele realmente está no controle da nossa vida. E é aí, bem nesse ponto de desespero, que o texto apresenta a grande solução. A parte prática do capítulo, lá do verso 12 para frente. Essa parte é vital para a nossa sobrevivência espiritual. O texto fala sobre a gente vigiar para não deixar brotar ele chama de maléfico coração de descrença, que é a raiz que derruba todo mundo. Mas o interessante é que o texto não pede só para você fazer um esforço mental isolado, tipo, fica aí no seu canto meditando. Ele prescreve uma ação em comunidade, né? Sim, é uma ação muito clara e indispensável. O autor diz, vocês precisam exortar, precisam encorajar uns aos outros diariamente, todos os dias, enquanto existir esse tempo, essa oportunidade que a gente chama de hoje. E por que essa urgência toda no diariamente? O objetivo de encorajar os irmãos constantemente é impedir que as pessoas ao nosso redor sejam enganadas pela falsidade do pecado. Porque a descrença, o coração duro, isso nunca, jamais acontece da noite para o dia. É um processo lento. Sabe, falando nessa falsidade do pecado, me vem outra imagem na cabeça. Essa descrença que você está falando, esse processo lento. É igualzinho um pneu de carro com um vazamento bem pequenininho, não é? Olha, é uma ótima comparação. Porque não é aquele estouro violento na estrada que rasga o pneu e te faz parar o carro no susto ali na hora. Não de jeito nenhum. É aquele furo tão minúsculo causado por um preguinho que o borracheiro demora meia hora para achar mergulhando o pneu num tanque de água. Isso mesmo. Quem tá lá dirigindo o carro, a pessoa nem percebe. O carro tá rodando macio, o rádio tá tocando alto, o ar-condicionado tá ligado, você acha que a viagem tá perfeita. Tá tudo maravilhoso. Só que não tá, porque a pressão do ar lá dentro do pneu tá caindo. Bem devagarinho, psi por psi, dia após dia. E aí, de repente, numa segunda-feira de manhã, chovendo, você vai sair para trabalhar atrasado, olha pro carro e a roda tá lá, colada no chão, prensando o aro no asfalto. Destruiu tudo. Exatamente. E a descrença age no nosso coração exatamente desse mesmo jeito. É um desânimo sutil hoje de manhã, é uma murmuração ali no trabalho à tarde, é uma duvidazinha boba que se aloja na mente amanhã. E quando a pessoa se dá conta... A fé dela murchou completamente, o pneu esvaziou. É, isso. Mas aí entra a minha maior dúvida prática, e eu aposto que é a dúvida de muita gente, pessoas simples que estão ouvindo a gente agora. Pode falar. Qual seria? Vão ser muito realistas com a rotina de quem nos escuta. A pessoa acorda, sei lá, 5 da manhã, pega 2 conduções lotadas, vai em pé, passa o dia inteiro escutando reclamação de chefe no trabalho, volta para casa exausta, esgotada, vai fazer o jantar para os filhos e literalmente desmaia na cama. Essa é a realidade da esmagadora maioria de todos nós. Pois é. Como é que uma pessoa com essa rotina massacrante, pesada, consegue aplicar esse mandamento de encorajar diariamente os irmãos, sem que isso pareça que a gente está só distribuindo bronca nos outros? Ninguém quer ser aquele fiscal da espiritualidade alheia, né? Aquele amigo chato que só manda mensagem para apontar o dedo. Nossa, é muito importante você pontuar isso. Porque exortar ou encorajar diariamente no verdadeiro sentido que a Bíblia hebraica em Evrim traz, passa longe, mas muito longe de ser um juiz das falhas dos outros. Que bom, porque ninguém aguenta mais ser julgada. Muito pelo contrário. O encorajamento é o exercício prático da empatia dentro do pacto renovado. Lembra do furo no pneu? O pecado engana a pessoa isolando ela,
fazendo a pessoa achar que ela é a única que está sofrendo, a única que está com a conta no vermelho, a única que está com crise de ansiedade. A pessoa se sente sozinha no deserto dela. Exato. Então, encorajar no dia a dia não exige que você pare a sua rotina louca por 3 horas para dar um sermão em alguém. Pode ser simplesmente você mandar uma mensagem rápida de texto ali, no meio da sua tarde de trabalho, para aquele irmão que você sabe que está numa crise financeira difícil e dizer, irmão, tô orando por você hoje. Uma atitude super simples. Sim, pode ser, durante uma pausa rápida no seu próprio trabalho, você lembrar alguém do sacrifício impagável que Yausha fez no madeiro. Porque quando a gente lembra as pessoas do nosso resgate, a gente reativa a esperança delas. Basicamente, a gente vai lá com uma bomba de ar e injeta ar naquele pneu que está vazando sem a pessoa perceber, né? Perfeitamente isso. Injeta ar puro na vida do irmão. E muitas vezes, viu, encorajar diariamente é simplesmente você saber ouvir. Tem irmão que te liga frustrado, chorando, e você só senta ali, fica em silêncio e apenas ouve a aflição daquela pessoa sem tentar dar sermão ou dar solução mágica. Só ser um ombro amigo. Isso. E aí, depois de ouvir, você compartilha de forma mansa. Você diz, olha, Iá também me sustentou numa situação muito parecida mês passado quando faltou comida em casa. Ele é fiel. Sabe, isso desmonta o engano do pecado na hora. Porque quebra o isolamento, né? Acende a luz na mente da pessoa. O autor de Ibrim fecha esse bloco conectando todos os pontos que trouxeram a gente até aqui. A gente recebeu uma imuná, uma confiança profunda lá no início da nossa caminhada, certo? Certo. Aqueles que não mantiveram essa confiança até o fim, eles tombaram pelo caminho no deserto. Então, o nosso grande dever como remanescente dos Yaldim nas nações não é apenas eu crer individualmente e garantir o meu. É eu estender a mão e garantir que o irmão do meu lado também consiga crer e chegar até o final. Cara, é um projeto de resistência em comunidade. A gente cuida da saúde espiritual uns dos outros enquanto durar esse tempo que a gente chama de hoje. É a mais pura verdade. Eu acho fantástico, de verdade, como um texto milenar entende tão bem a solidão e o cansaço que a gente vive nesse século XXI. E eu queria aproveitar que a gente está indo para os nossos instantes finais para pedir que você deixasse com a gente uma última semente. Uma semente de reflexão. Isso. Algo para a gente refletir depois que essa nossa imersão de hoje acabar. O que nós levamos para o travesseiro hoje à noite sobre essa questão tão séria que é a descrença? Bom, eu deixaria uma pergunta bem direta para todos nós sobre o próprio conceito de descanso. Descanso. Como assim? O texto repete várias vezes que a falta de confiança impediu os antigos de entrarem no descanso físico de Yael, lá na Terra Prometida. Mas eu quero trazer isso para a nossa realidade emocional e mental hoje. Manda. Pense consigo mesmo agora, para quem está nos ouvindo. Quanto descanso você tem perdido na sua vida moderna simplesmente porque você não está confiando em Yael? Quantas madrugadas de insônia, quantas crises de ansiedade severa nós alimentamos abraçando preocupações que, no fundo, já não nos pertencem. E tudo isso porque, em algum lugar profundo do nosso coração, a gente esqueceu de descansar na mediação perfeita do nosso Mashiach e Yausha e no cuidado diário e amoroso do nosso Altíssimo Yael. Nossa, isso é um tapa na cara. A descrença, gente, ela não tira de nós apenas a vida eterna no amanhã. Ela é cruel, ela nos rouba a paz e o sono hoje. Quando a gente duvida, nós entramos no deserto das nossas próprias mentes. Confiar de verdade é o que nos devolve o fôlego. Então fica esse convite profundo para que todos nós possamos examinar onde é que a gente está depositando as nossas ansiedades. Uau! Confiar de verdade é o que nos devolve o fôlego. É muito, mas muito sério perceber que a nossa falta de imuná é a maior sabotadora da nossa própria paz. Que reflexão cirúrgica para a gente carregar ao longo de toda essa nossa semana. Que Yael nos ajude nessa caminhada, né? Que assim seja. Amados, que jornada incrível nós tivemos aqui hoje. Foi uma imersão curta em quantidades de texto lido, mas de uma profundidade infinita para a nossa alma. Uma verdadeira escavação espiritual. Eu sou muito grato por estar aqui. E a gente que agradece toda essa clareza. E bom, chegamos ao fim deste nosso momento de hoje, mas o encorajamento mútuo na vida de vocês apenas começou lá fora. Que o amor generoso do nosso amado Abba Yael,
a maravilhosa graça e a paz do nosso Mashiach Yahushua e o consolo inesgotável do Ruach HaKadosh acompanhem os passos de cada um de vocês. Guardem firmemente a confiança que lhes foi entregue, protejam e fortaleçam seus irmãos no dia de hoje. E até o nosso próximo encontro nas Escrituras. Shalom a todos. Shalom. Shalom.